7h09. Estamos de volta falando do acidente vascular cerebral, o AVC, também chamado de derrame, que pode acontecer com qualquer um, mas aparece com mais frequência em pessoas com mais de 40 anos. Dr. Luiz Fernando Corrêa, quais são os sintomas? Como a gente pode identificar que uma pessoa está sofrendo um derrame? Ana, os principais sintomas do AVC são a perda da capacidade muscular, ou seja, a pessoa perde a capacidade de mexer geralmente uma parte de um lado do corpo ou da face, a dificuldade de articular palavras, de lembrar palavras, de se expressar de qualquer maneira, ou então é muito comum também a perda súbita da visão. É muito importante a gente lembrar que esses sintomas eles acontecem às vezes de maneira muito sutil, inclusive indo e voltando. No AVC isquêmico é muito comum a pessoa ter um pequeno acidente vascular isquêmico, geralmente chamado de transitório, ou seja, que um desses sintomas ou todos esses sintomas aparecem, duram alguns minutos, depois a pessoa fica bem. E as imagens do momento em que Ricardo Gomes, técnico do Vasco, começou a sofrer o derrame, mostram justamente os sintomas do AVC. Primeiro ele sentou no banco, a gente pode ver que ele leva a mão esquerda à boca, porque o outro lado está paralisado. É possível notar que o próprio lábio do Ricardo Gomes está alterado, ele está fazendo uma contração e ele está ali muito aflito, tentando esconder e pedir ajuda. Como que uma pessoa que está em volta deve agir quando perceber um desses sintomas? Na identificação dos sintomas desse tipo, é levar para o hospital imediatamente, porque isso é um AVC em evolução, a gente assistiu isso, infelizmente, ao vivo, vendo essa situação. O repuxado que você viu é porque um lado não mexe. Então, o que mexe, claro, o outro músculo puxa para o outro lado. Acaba puxando. O Ricardo Gomes foi operado na noite de domingo, continua internado no Hospital Pasteur. Vamos conversar ao vivo com o repórter Rogério Coutinho, que tem informações sobre o estado de saúde do técnico do Vasco. Rogério. Ana Luísa, Ricardo Gomes permanece internado em estado grave, ele está sedado e deve permanecer em coma induzido até quarta-feira. De acordo com os médicos, o estado de saúde dele inspira cuidados. Ontem, ele foi submetido a um exame de eletroencefalograma que demonstrou que Ricardo Gomes permanece estável. Quem precisar aí de uma consulta com o clínico geral deve procurar os postos de saúde do estado ou do município. Aqui no Rio, o telefone da prefeitura para informações é 1746. Ana Luísa. Obrigada, Rogério Coutinho, pelas informações. E como que é o tratamento do AVC, doutor Luiz Fernando? No primeiro momento, Ana, é dar suporte para as funções vitais do corpo, que é o que está acontecendo com o Ricardo Gomes nesse momento. Os aparelhos estão respirando por ele está sendo acompanhado, para dar tempo para o cérebro se recuperar. E depois acompanhar as sequelas e fazer a fisioterapia, que é o principal mecanismo de recuperação depois. Existe algum exame que a pessoa possa fazer antes para saber se tem tendência a ter um derrame, que mostre a ramificação aí das artérias, das veias cerebrais ou não? Não, o exame até existe. Agora, como tudo que a gente faz na medicina, a gente pesa o risco e o benefício. Então você vai injetar contraste numa pessoa saudável, vai submeter essa pessoa a uma dose de radiação bastante razoável, de razoável a grande, para saber se tem ou não. Então não dá para fazer exame em todo mundo, inclusive porque é um custo para o sistema de saúde, mesmo seja privado ou público, né? O ideal é prevenir mesmo. Com certeza. Se manter a pressão normal, Ana, é a grande chave dessa história. Muito obrigada, Luiz Fernando Corrêa, mais uma vez pelas informações aqui no Bom Dia.